a nossa história. Esta igreja é filha da Assembleia de Deus da Coquelândia. Ela começou aqui no ano de 1969, quando começou com poucos irmãos, uma congregação do campo da Coquelândia. Mas com a abertura desta estrada, o entroncamento da Cinta começou a crescer e em pouco tempo se tornou maior e mais influente do que o povoado da Coquelândia. E isto foi a razão para que no dia 14 de dezembro de 1981 o pastor João Alves Carvalho fizesse então a transferência da sede do povoado em Coquelândia para a Cindelândia. E foi assim que esta igreja de congregação passou a ser sede. E de lá para cá já caminhamos 30 anos de igreja sede. E em dezembro passado fizemos a comemoração das bodas de pérola da igreja como igreja sede. No começo ela ficava às margens dessa estrada da BR, mas depois mudou para este local. Lá foi vendido, então veio para cá, para essa esquina, e aqui foi elegido este templo, como disse ainda há pouco, com muita dificuldade. Era menos crente, a condição pequena, mas Deus deu graça para que fosse elegido esse templo. Mas para contar essa história, nada melhor do que o pastor Cícero Leal Barros, que foi um dos pioneiros da igreja de Coquelândia na evangelização de toda esta área. Só para os irmãos terem a ideia, no dia do lançamento da pedra fundamental deste templo, o pastor Cícero estava no culto. Então ele conhece essa história melhor do que eu. Na verdade, o que eu sei, já aprendi com ele e outros irmãos. E eu quero convidar o pastor Cícero para, nesse momento, falar alguma coisa acerca da história deste templo, para que possamos guardar em memória e ficar registrado nas filmagens que estão sendo feitas. Pastor Cícero. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Amados e queridos irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Na verdade, a gente conhece um pouco da biografia deste trabalho do Senhor Jesus nestas paragens. Quero dizer aos irmãos que no ano 69 cheguei nessa região, vindo ali de Caxias do Maranhão. Ainda não era crente. Eu ainda não era crente. Aqui ainda não se chamava Cindelândia. Aqui era apenas um batedor. Talvez a cidade não sabe o que é batedor. Batedor é um lugar onde se colocava madeira, cordas de paus grossas para levar para a Cida, ali no Rio Tocantins, perto de Coquelândia. Então, daí começou o pessoal a se agrupar na região, porque
porque aqui era o lugar do caçador. Finalmente, meus amados, eu andando por aqui, no ano 70, eu fiz um bloco de carnaval muito grande. E na véspera da quarta-feira de cinza, nós entramos no bloco de carnaval. Mas já tinha umas casinhas ali naquela rua, e os crentes estavam lá reunidos de tarde, 4 horas da tarde, estavam louvando o Senhor. E eu, como chefão, com 38 na cintura, convidei os companheiros: vamos bagaçar os crentes, vamos bagaçar esses crentes aí, rapaz. E alguns combinaram que sim, mas teve um que disse: rapaz, este é o povo de Deus, não é não que te arrasa, desse jeito não. Aí então, nós tiramos para o outro lado, viemos aqui para entrada dos parentes nossos. Finalmente, meus amados, eu comecei a olhar para os frentes e ver o povo de Deus estava aqui. Logo mais entrou 71, não tive mais condições de dançar carnaval, nem festa alguma, não tive mais condições de dançar. A minha esposa vivia de joelho, buscando a presença do Senhor. Quando foi em março de 71, ela converteu, aliás, reconciliou-se e continuou orando por mim e por todos, até que um dia eu encontrei ela orando um pouco. Cheguei lá, ela estava de joelho orando e chorando, e eu fumava um pavão para me arrumar, só dormia depois que fumasse um cigarro. Saí para fora para a sala, esperei ela terminar a oração. Quando eu entrei, ela estava orando. E que essa desgraça do lado que ora hoje não. Aí fui meus cigarros, fumei lá na sala, mesmo adormeci. 5 horas da manhã, entrei para trocar de roupa, ela estava no mesmo lugar, orando. Aleluia. Aí me causou um temor. Causou um temor que eu separei da mulher. Obrigado a separar da mulher, que eu não podia mais olhar para o rosto da mulher. Brilhava! Eu não tinha coragem de chegar perto da mulher. Irmão, Deus faz coisas maravilhosas. Quando foi no mês de abril, aí eu me senti necessitado, senti necessidade de salvação e aceitei Jesus. Dia 25 de abril de 71. Aí continuei logo trabalhando para o Senhor. O pastor me deu logo uma congregação. Eu tinha 11 meses de crente, ele me deu logo uma congregação, comecei. E os irmãos daqui esperando me visitavam lá na fazenda onde estavam. Era uma alegria imensa. Louvado seja Deus. Louvado, irmão Deus. Logo aceitaram Jesus também. O irmão Adão Soares já tinha aceitado. Finalmente, o povo todo. Até que fui para Cautelândia, o pastor me levou para lá, disse que para me ensinar umas coisas. Meus irmãos, e aí eu fui aprender a ser crente, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando foi na data, como já ouvimos, ele resolveu mudar a sede de Cautelândia para cá. Mas eu evangelizava, começando ali pela Lagoa da Matança. Os irmãos aqui não conhecem, mas vou fazer, não conhecem. A Lagoa da Matança, está perto da Imperatriz, pegava a bicicleta, levantava esse mundo todo, e até Vila Nova dos Martírios, e Coro da Prata. Meus companheiros eram irmão Frazão, muitas vezes andávamos juntos, irmão Quinonino, também andávamos juntos, e finalmente alguns outros irmãos nos acompanhavam. Os irmãos tinham vontade de andar com o pastor Domingos. Louvado seja Deus. Eu nunca fui medroso, toda vida corajoso e enfrentar o meio das batalhas. Louvado seja o nome do Senhor. Certo que começamos a congregar ali, o pastor me chamou para me vir para cá, também me vim. E certo que quando foi o ano 83, mês de junho, do ano pai da data, ele formou um plano de construir um templo maior. Está aqui, irmãos, é fruto da loucura do João Carvalho.
é fruto da loucura dele. O povo dizia que ele estava louco, porque vinha construir um templo dentro de umas capoeiras do mato. Aqui não tinha casa, irmãos. Era só um terreno aí. Quem vendeu esse terreno para ele foi o Raimundo Trajano, esposo da irmã Ivonete. Vendeu para ele, vendeu para mim e para alguns outros. Aqui era dele. Mas Deus tocou no coração dele. E não sei se vendeu, se doou para a igreja. Certo que o pastor começou e o povo dedicava muito dele. Finalmente, no dia que ele lançou a pedra fundamental, eu ajudei a colocar a pedra. E começamos a trabalhar. E os irmãos da sua pobreza começaram a cooperar com as suas ofertas. Nesse dia, o dinheiro que ele deu foram 80 mil. 80 cruzeiros, né? 80 mil cruzeiros. O pastor ficou muito alegre, já tinha um aquecimento comprado e levou o dinheiro para casa e voltou lá num certo lugar. Quando ele foi olhar de novo, tinha roubado a metade do dinheiro. Oh, meus irmãos, tinha roubado o dinheiro da construção. Cheguei lá e ele estava deitado numa rede chorando. Oh, irmão do Deus, fomos roubados dinheiro. Pastor, o que é isso? Irmão, acho que não vou abrir mão desse negócio, não, pastor. Nós vamos enfrentar em nome de Jesus. Nosso Deus é dono de tudo, pastor. Nós podemos trabalhar, fazendo uma oração, e Deus se fez presente, e Ele continuou se acontecer, e continuou no trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, na verdade, é um trabalho que foi feito pelo nosso esforço, aí, irmã Janina, a irmã Gregilane, irmã Clélia, irmão Frazão, irmão Danilo, e irmão Canuto, irmão Alfredinho, foi quem fez, é quem fazia essas lingotas para botar aqui. Foi feito pelo Alfredinho. Foi ele que fez essas lingotas, dessas lajes, tudo ele que fez. Pois bem, meus amados, mas agora chegou o tempo que Deus determinou. Louvado seja o nome do Senhor. E olha aqui, vejo um povo alegre. Vejo uma cidade forte. Um povo que tem coragem de trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor. Vejo uma equipe de obreiros aqui, de mão dada, não estão de testa a testa, mas estão de mão dada com o seu obreiro, com o seu pastor, e vamos avante. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aqui a bandeira nacional. Aleluia, que é o nosso pavilhão, exaltado seja o nome, é a bandeira do nosso estado paraense. E finalmente, meus amados, nós temos muitos amigos nessa cidade. Aqui a igreja de Estelândia, a igreja de Assembleia de Deus de Estelândia, não tem inimigo a não ser Satanás. O inimigo dela aqui é Satanás, mas nós vamos pisar nele, porque já estamos esperando vitória. Eu digo aos irmãos, não temas, porque a loucura do João Carvalho é esse templo aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, a loucura do pastor. Pastor Glória. Eita glória! Aleluia! Eu digo a todos, irmãos, que Deus procura as coisas fracas para confundir as fortes. Aleluia! Eu digo assim para o pastor Moura, ladeado com os seus obreiros, seus companheiros, com a igreja, com a juventude, com todos os irmãos e amigos dessa cidade, que não vamos deixar de lançar a mão na obra. Louvado seja o nome do Senhor. Existe paixão, existe, irmãos. Não posso mentir perante Deus. Existe paixão, existe. Mas existe alegria após tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lembro a palavra de Deus e contei o rei de coragem, o rei Ezequias. Ele quebrou todos os postes de Jerusalém, todas as estátuas, botou abaixo. Agora ali tinha um problema difícil, irmãos. Ali tinha um problema difícil. Era a estátua de bronze, de metal que Moisés fez lá no deserto
certo que aqui chegou a minha pobre palavra. E peço, irmãos, que dê a mão à obra de Deus. Não vamos fracassar, meus irmãos. É verdade, é assim mesmo. Eu sou apaixonado por isto. Eu sou apaixonado. Quem se apaixona por essa coisa de Deus? Sou louco, sou doido. Mas eu me apaixono, mas pelo outro lado, mané, eu olho e vejo alguém na frente. Louvado seja o nome do Senhor. Vejo alguém na frente, irmão Luiz. Eu vejo alguma coisa na frente. Portanto, meus irmãos, em nome de Jesus, eu agradeço por esta oportunidade. Amém? Meus amados, quero agradecer a palavra do pastor Cícero. Eu achei interessante quando ele falou: este tempo é resultado da loucura do pastor João Alves Carvalho. Basicamente, há 27 anos atrás, ele teve a visão deste tempo. Olha o tamanho. Até hoje, a gente não nota este tempo. Os crentes da Assembleia de Deus de Cidelândia não lotam para ficar alguém pela janela. Ele cabe o povo ainda. Mas ele começou a ser construído nessa faixa de 27 anos atrás. Então Deus deu para ele uma visão de um grande tempo, porque deu a visão de que a cidade ia crescer, de que a igreja ia crescer. Está aqui o resultado, viu? Tempo majestoso. Mas quando eu cheguei aqui, há um ano e meio atrás, mais de ano e meio atrás, começaram a me falar das deficiências deste templo, exatamente por ser construído com material não de primeira, pela dificuldade de trazer de fora e a condição do povo, cobertura, a estrutura é de madeira, hoje não se usa mais madeira, estrutura metálica. E eu comecei a imaginar nessa questão, e Deus foi me dando uma visão de um templo maior. Até que um dia eu cheguei no pastor Frazão e disse: pastor, eu estou sentindo a necessidade de fazer um novo templo. Aí ele perguntou: você já imaginou como é que é? Eu disse: já. Ele disse: pois faça como Deus colocou no seu coração. Eu não sei se lembra disso. Faça como Deus colocou no seu coração. Assim como o pastor João Carvalho, que foi roubado uma parte da primeira oferta, eu fui muito desanimado por alguns dias atrás. Mas como disse o pastor Cícero, que o novo templo é fruto da minha loucura, nós vamos fazer em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Nós vamos enfrentar em nome de Jesus Cristo. Mas eu quero conceder a oportunidade ao pastor Frazão, primeiro vice-presidente da igreja, e só de vice-presidente dessa igreja somando dá 22 anos. Pastor Frazão, são poucos obreiros no Brasil que tem esta honra que o senhor tem. Eu já trabalhei em campo que o vice-presidente era escorraçado, ninguém queria. No dia que eu não ia para o culto, fechava a igreja, porque ninguém queria ouvir o vice-presidente. E o senhor tem o amor dessa igreja, tem o meu respeito e o meu carinho. E o pastor Frazão, por esse tempo, ele também tem algo a contar. Vamos ouvir o pastor Frazão, depois da família do pastor Ramos. Mais uma vez eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Já ouvimos nesta noite um relato histórico da primeira construção desse templo sede Cidelândia, baseado em uma pergunta que uma irmã me fez
ela se encontra aqui no templo. Eu vou ler e a resposta que eu dei para ela. Eu vou ler Eclesiastes, capítulo 3, e o versículo 3. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Meus irmãos, eu também sou um dos participantes da construção deste templo. Aceitei a Jesus em 77, ainda quando era congregação. De Coquelândia, a igreja sede de Coquelândia, como já ouvimos, em 78, ainda jovem, mas já passei a ser auxiliar do trabalho. 79, casei. Em 80, o ministério da igreja me designou para a congregação de São João do Pirobal. Já foi quando pastor, vindo para Cindelândia, ordenado por Deus, aonde, segundo o seu relato, estava em casa e de repente Deus falou profundamente a ele que ele deveria vir urgentemente para Cindelândia e que de Coquelândia viesse para ser edificada a sede em Cindelândia, e veio. Deus me deu o privilégio de participar também do lançamento da pedra fundamental desse templo, aonde trago na memória a mensagem oficial que foi pregada aqui, foi pelo Antônio Milome, grande pregador, trouxe a mensagem oficial. Lembro que pastor João Carvalho, no momento do lançamento da pedra fundamental, porque aqui só existia a São Peixe, aquele mato de Colonhão, e ele pronunciou umas palavras dizendo: alguém por aí está dizendo que eu estou caducando ou estou louco, mas eu profetizo para todos que no momento aqui está sendo, ele falou assim, uma capoeira, mas brevemente aqui vai ser o centro da cidade. É assim, pastor? Em brevemente aqui vai ser o centro da cidade. E quem pode dizer amém? E todos disseram amém. E diz, vai ser mesmo. Glória a Deus. Então, meus irmãos, estando lá em casa, uma irmã perguntou: mas para que ser derrubado esse templo? Não está tão bonito, está tão bom, foi edificado com tanta dificuldade.
E eu disse para ela, porque isso está escrito na palavra de Deus. Quando o sábio Salomão, pelo Espírito do Senhor, declarando, dizendo: há tempo para todas as coisas, em tempo designado por Deus. Ele disse: há tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Louvado seja Deus! Tudo isso é providência de Deus. O tempo já passou. Nós estamos aqui realmente ao término desse tempo, que não é realmente ser edificado. Esse tempo não é por vaidade, mas por necessidade. Louvado seja Deus! Se é por necessidade, agora chegou o tempo dentro do projeto de Deus para ser edificado um novo templo, aonde nesse templo, quantas vezes nós temos sido impregnados na glória de Deus. Ontem à noite, sendo uma despedida da glória de Deus nesse templo, louvado seja Deus! Mas a glória do segundo templo vai ser bem maior, louvado seja Deus! E eu creio verdadeiramente, conversando com o pastor Antônio Moura, foi antes de ontem, conversando com ele, e falei para ele: nós vamos derrubar esse templo agora no mês de maio. Talvez para o ano que vem nós já vamos começar a congregar debaixo do novo templo, embora ele não esteja terminado, mas vamos passar a congregar. E ele diz: pelo Espírito de Deus nós vamos congregar ainda este ano. Louvado seja o Senhor para sempre. E eu disse: amém. E perguntei à igreja, segundo as palavras da boca do homem de Deus, porque a Bíblia diz que a palavra pronunciada pelo lábio do homem de Deus, esta é a verdade. A igreja também pode dizer amém? Glória a Deus. Estamos à disposição, pastor. Eu creio verdadeiramente que todos os obreiros que aqui estão, mocidade, ciclo de oração, toda a igreja, a partir das crianças até os anciões, estamos de mãos dadas realmente, e um dia também vai se concretizar realmente a loucura de Deus em tua vida, haver um tempo erigido para a honra e glória do nome do Senhor nosso Deus. Aleluia! Que Deus nos abençoe agora e para sempre. Aleluia. Se a gente fosse dar oportunidade a todos os pioneiros dessa obra, cada um teria o que contar. Mas precisamos